Olá, a gente começa falando do coronavírus. O Brasil tem mais de 430 casos suspeitos do novo coronavírus. Somente no estado de São Paulo são mais de 170 casos suspeitos. A capital paulista confirmou no fim de semana o segundo caso do novo coronavírus no Brasil. Com o avanço da epidemia na Europa, a companhia aérea Latam suspendeu todos os voos para Milão. Rodrigo e a namorada embarcariam hoje de São Paulo para Milão. O casal, que veio de Santa Catarina, só soube do cancelamento do voo para a Itália hoje à tarde, quando desembarcou em Cumbica. A companhia não fez questão nenhuma de explicar o que estava acontecendo, qual era o caso, se todos os voos foram cancelados. Depois de 3 horas insistindo, eles conseguiram fazer a realocação para a Itália. A propagação do coronavírus e a queda da demanda por viagens fizeram a Latam cancelar os voos entre Milão e São Paulo de hoje até o dia 16 de abril. A companhia aérea informou que vai reembolsar ou remarcar sem multa as passagens compradas. Já quem está em Milão e pretende voltar ao Brasil será realocado em voos de outras empresas ou em rotas da própria Latam. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 30 mil novos testes laboratoriais da Fundação Oswaldo Cruz para diagnóstico do Covid-19, de forma descentralizada em todas as regiões do país. Todos os estados serão capacitados nas próximas 2 semanas. E dentro de 20 dias, no máximo, teremos todos os laboratórios centrais do Brasil realizando o teste específico para o coronavírus. O Brasil tem 433 casos suspeitos e 2 confirmados de coronavírus. O segundo caso diagnosticado também é de um homem de São Paulo. Ele é funcionário da XP Investimentos. O homem, de 32 anos, voltou da Itália na quinta-feira e foi trabalhar. Segundo a empresa, ele está em casa e passa bem. 10 colegas que tiveram contato mais próximo também foram afastados do escritório por 14 dias. O coronavírus está alterando a rotina das empresas. Por falta de componentes eletrônicos importados da China, a fábrica da LG em Taubaté, no interior de São Paulo, suspendeu hoje a produção de telefones celulares. A unidade da fábrica sul-coreana deu férias coletivas de 10 dias para todos os funcionários da linha de produção. Em São Paulo, pelo menos 4 escolas particulares emitiram comunicado orientando os pais de alunos que viajaram para países onde há casos de coronavírus que façam isolamento dos filhos, mesmo sem apresentar sintomas. A medida dividiu opiniões. Acho bom, vai evitar o contato com as outras crianças. Acho que se todas as escolas fizerem isso, acho que pode ser um exagero e causar uma certa, um pânico desnecessário. O Covid-19 já provocou a morte de 3.085 pessoas no mundo. São mais de 90 mil pacientes infectados em 60 países. A União Europeia elevou o nível de risco da epidemia. Portugal registrou seus 2 primeiros pacientes com Covid-19. Em Paris, não adiantou nem usar máscaras respiratórias. O Museu do Louvre fechou para visitas pelo 2º dia seguido, frustrando os turistas. As ocorrências dobraram nas últimas horas na Itália, o país mais afetado pelo coronavírus fora da Ásia. Com a situação, a Agência de Controle de Doenças do bloco elevou o nível de risco para os cidadãos europeus, de moderado para alto. Em outras palavras, o vírus continua se propagando, como admitiu a presidente da União Europeia. In other words, the virus continues to spread. O novo coronavírus está presente em todos os continentes, com exceção da Antártica. Nos Estados Unidos, o número de mortes subiu para 6. As vítimas são todas da região de Seattle, no estado de Washington. 4 delas estavam internadas nesta clínica de repouso para idosos. 54 pacientes morreram no Irã, que recebeu hoje um lote de medicamentos e kits de testes da Organização Mundial da Saúde. Na Coreia do Sul, o total de casos passou de 4.000. O governo apresentou denúncia contra o líder de uma seita por obstruir as investigações da doença que infectou mais de 2.000 fiéis. O religioso se negou a entregar os nomes dos membros da igreja. Hoje ele se ajoelhou pedindo perdão aos sul-coreanos pela recusa. A epidemia dá sinais de se estabilizar no país de origem. A China registrou 206 novos casos num dia, menor número desde janeiro. A volta ao trabalho é gradual e há empresas que exigem que metade da equipe fique no escritório e a outra metade faça o serviço em casa.
Diante dos novos efeitos do coronavírus na economia mundial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduziu a previsão de crescimento mundial. O novo coronavírus atingiu em cheio a segunda maior economia do mundo. A epidemia derrubou a produção do gigante asiático, provocando um efeito dominó nos mercados. A estimativa de crescimento do PIB global caiu de 2,9% para 2,4%, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Com a queda de 0,5 ponto percentual, a taxa é a menor desde 2009, quando o mundo se recuperava da crise do ano anterior. Na China, epicentro da epidemia, a projeção passou de 5,7% para 4,9%. Nos Estados Unidos e na zona do euro, a previsão também é de queda. Já no Brasil, o índice deve ficar em 1,7%. A OCDE avalia que esse cenário de recuo colocará muitos países em recessão e pede que os governos tomem medidas urgentes. A expansão do novo coronavírus poderá reduzir ainda mais a projeção do PIB global. A taxa de crescimento, segundo a OCDE, ficaria em apenas 1,5% em 2020. Essa redução pode levar a um aumento do nacionalismo e de políticas de direita, com o fechamento de fronteiras, afetando o trânsito de pessoas, produtos e serviços, segundo o professor de Direito Internacional. Eles podem instrumentalizar essa questão do coronavírus para avançar a sua agenda. Fortalece um discurso nacionalista, populista, até certo ponto, e que também, eventualmente, pode ter um impacto de longo prazo político nesses países europeus. O Covid-19 coloca à prova os líderes das duas maiores potências mundiais, Xi Jinping e Donald Trump. Se conseguirem conter o avanço do novo coronavírus, poderão se fortalecer. Um cenário diferente, com um surto mais duradouro, teria impacto no resultado das eleições nos Estados Unidos. Se o Trump for visto como alguém que lida bem com esse processo ou que lida mal com esse processo, e pode fortalecer, por exemplo, a candidatura do Bernie Sanders, que é um candidato que vem muito forte com a questão da saúde, né? Eventualmente isso pode expor problemas no sistema de saúde norte-americano, que fortalece o discurso representado pelo Bernie Sanders.